Fala pessoal, mais uma vez boa noite, começando aqui mais um episódio do nosso podcast aqui dentro da Elenco, hoje com profissionais da área técnica de engenharia, da construção civil, bastante conhecimento, bastante informação aí para a gente poder explorar um pouquinho mais aí para quem quer construir sua casa, para quem deseja começar o seu projeto, quais são os primeiros passos, quem eu devo contratar, o que eu preciso saber. E vamos lá, vamos conversar hoje com o André, né? Boa noite aí, André, prazer aí recebê-lo aqui, viu? Obrigado pelo convite, fico muito grato pela oportunidade de poder participar com vocês aqui e agregar valores aí de conhecimento aí para o pessoal que está ingressando nesse segmento. Ótimo, ótimo. Engenheiro André e engenheiro Daniel Ascavo. Exatamente. Boa noite aí, Daniel. Boa noite, Odair, obrigado. Boa noite, André. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer voltar aqui para Elenco, né? Quem não sabe, eu já trabalhei aqui na Elenco por um bom tempo, quase 9 anos, né? Então, para mim é sempre gostoso voltar aqui. Que ano que você entrou, Daniel? Eu entrei em 2011, né? Até é engraçado como eu entrei aqui na Elenco, porque na época lá eu estava já com uma entrevista feita em São Paulo, uma empresa de sinalização viária. Logo tinha me formado e fiz aquelas entrevistas dinâmicas e tal. E um dia estava num restaurante aqui em Tatuí, encontrei a filha do Tadeu, que na época trabalhava na Elenco, né? E aí ela falou, tá precisando de engenheiro lá. E no fim ela falou com o Tadeu e tal. No outro dia o Michel me chamou para fazer a entrevista. E no que ele me chamou já, não, tá tudo certo, vamos, amanhã você também faz os exames e começa. E deu tudo certo, daí fiquei de 2011 até 2020 na Elenco, né? 2020, é isso mesmo. E você chegou a trabalhar nesse prédio aqui, inclusive, né, Sim, Daniel? Foi, né? Foi quando eu entrei. Quando eu entrei na Elenco, a parte de sala técnica não existia, né? A parte de engenharia, né, propriamente dita, não tinha. Tinha a parte de novos negócios, de vendas, né, a parte de marketing e tudo, mas não tinha essa parte técnica pela própria empreendimento, né, na época. E eu fiquei 3 meses em Sorocaba, né, pegando com o pessoal lá toda a expertise da sala técnica que eles tinham, e aí eu trouxe para Tatuí, eu vim mesmo para fazer isso, né. E aí vim para Sorocaba, para Tatuí, e a gente ficou aqui nesse prédio. E na época tinha 2 andares até, né? A gente tinha uma sala embaixo e toda a parte administrativa acho que era aqui no próprio 4º andar ou era no 7º andar? No 4º andar. Acho que era aqui mesmo, no 4º andar, isso, e a gente ficava no primeiro, né? Isso, no primeiro, é verdade. Foi uma época boa. Essa época aqui em Tatuí foi uma época que foi muito, muito legal mesmo trabalhar aqui. Cara, muito legal essa lembrança. 2011, você participou diretamente, então, do Reserva dos IPs 1, 2... Quando eu entrei na Elenco, a primeira obra que eu fui foi o Terras de Araçariguama. Terras de Araçariguama. Isso. E esse, quando eu fui, nossa, esse eu tomei um susto. Eu tomei um susto, porque quando eu cheguei lá, era logo depois de uma chuva, né? Eu tinha entrado em janeiro. Cara, e era assustador ter a cena que eu tinha visto. Era guia dependurada, ruas com terra cheia de erosão. E foi até engraçado. Ali a topografia... Lá em Araçariguama é muito, muito relevo, né? Sim, sim. E aí participei desde o Reserva dos IPs 1, aqui, Paineiras, em Tapetininga. Paineiras aí foi molezinha já daí, né? Eu toquei na época o loteamento de Rio Preto, né? O Morada do Sol. Morada do Sol, sim. Que esse acho que foi o meu grande aprendizado na parte de obra, né? 1.200 lotes? 901. 1.200 era o Terras Araçariguama 1, então. É isso. Isso, 1176, acho. 901 no RT. Que setor A e setor B, né? Isso. Isso mesmo. Verdade. Você virou quase cidadão lá de Rio Preto, né? E Araçariguama também, porque vira e mexe aparece serviço, né? Araçariguama depois trabalhei também no Terras 2, né? E eu trabalhei mais na parte depois de planejamento, quando eu já estava mais
na parte de planejamento da Elenco, né? Mas participei do Terras 2. Aí quando eu acabei saindo da Elenco, trabalhei um pouco com a Moura Leite, que é uma parceira aí da Elenco. Trabalhei com eles lá no Reserva Araçari. E agora, recentemente, fiz um levantamento de uma área lá também. Né? Em Araçariguama. Em Araçariguama. Legal, muito bom. Então, Araçariguama parece que sempre tá me chamando para ir lá. Muito bom, a cidade é boa. Cidade é boa. E você, André, você tem a empresa Invicto, isso de construção civil também, de construção de residências. Conta um pouquinho pra gente como que é a sua dinâmica, como que é o seu dia a dia. Sim, né? Hoje eu possuo uma construtora juntamente com o Sandro, meu sócio, né? Também formado em engenharia civil. E a gente vem atendendo ao mercado tanto residencial, comercial e até alguma pequeno mercado aí na área industrial a gente acaba assimilando também. Digo por questões de porte, ainda a gente não consegue atender toda a demanda da área industrial, mas acaba sobrando alguns serviços que a gente consegue atender também. Hoje o foco principal, a área residencial, atuamos aqui em Tatuí em diversos condomínios, obras saindo do chão, reformas, as ampliações, todo esse segmento a gente acaba atendendo também a demanda, né? Esse é um mercado que hoje eu posso considerar que a gente já tem uma estabilidade, né? Já estamos há 9 anos no mercado, próximo a 10 anos de mercado. Então isso faz com que a gente tenha uma segurança de poder atender o cliente de forma correta, com qualidade e sempre com muita eficiência, né? Isso que a gente busca o tempo todo. Vocês atuam especificamente na construção ou também na elaboração de projetos, no desenvolvimento ali também construtivo, né, dos projetos complementares ali, né? Sim. Hoje atuamos com a parte de projetos, projetos arquitetônicos, executivos, os projetos complementares de hidráulico, elétrico, englobando quase que todo as ferramentas necessárias para o desenvolvimento adequado de uma obra, né? E também o gerenciamento e execução de obra. Possuímos equipes do básico ao acabamento, como é de costume, né? Dizer, chave na mão. Fazemos desde o projeto da fundação até a pintura do imóvel. Então a gente tem uma equipe bem completa hoje e atende de forma geral, tanto quanto projeto quanto execução. E eu acho que isso é bem interessante, até estava comentando um pouquinho aqui em off, que eu vejo que hoje as pessoas, os clientes, né, eles têm perfis diferentes, né? Mas tem aquele perfil que, puxa, eu quero ter o menos de dor de cabeça possível, né? Eu sei que para construir uma casa eu vou ter que contratar um pedreiro, de maneira simples, um pedreiro, um pintor, um gesseiro, um eletricista, um encanador. Puxa, muitos profissionais, eu tenho que... Como que eu vou lidar com cada um deles? Quem que está certo numa discussão, quem está errado? Um fala de um jeito, outro fala do outro. Eu acho que é esse trabalho do gerenciamento de obras, né? De você organizar um cronograma, saber a hora certa que cada profissional vai entrar, vai contribuir. E se eventualmente tiver ali algum dilema, alguma discussão, tem alguém ali que vai poder, né, falar com o mesmo nível de conhecimento, né, e organizar, né, todo mundo pro pró do objetivo. Ou seja, o cliente não quer dor de cabeça nenhum, né, tem ali tem esse serviço de gerenciamento de obras. Sim. Né, André? E ele se tornou muito importante hoje, né? Se a gente observar o perfil dos jovens, o perfil de quem está ingressando no mercado, aí, adquirindo o seu primeiro imóvel, a falta de experiência com isso gera uma certa dificuldade, até uma restrição. Como você comentou, de repente, no off que a gente estava falando, de repente ele prefere comprar uma casa pronta do que fazer a construção. Por esse fator mesmo, né? Não tem o conhecimento de obra, a integração de projetos, que também para quem não é da área tem uma dificuldade. Então tudo isso a gente vem facilitando juntamente com a mão de obra.
trabalhar com pessoas, cada vez mais difícil, mão de obra qualificada cada vez mais restrita, essa atualização de mercado está ficando difícil de encontrar, né? Os jovens não estão optando por uma qualificação em mão de obra, estão fugindo um pouco desse mercado. Então isso tudo acaba afastando um pouco o pessoal da necessidade até da coragem de encarar uma obra, né? Então acaba optando aí pelo gerenciamento. E é o que a gente faz. A gente auxilia em todos os processos, tanto de cronograma, contratação de mão de obra de terceiros, todo esse gerenciamento, as etapas a serem desenvolvidas dentro do momento adequado, né? E a busca sempre de redução de custo. E isso facilita para a gente, porque a gente consegue visualizar o projeto completo, como um todo. Então a gente sabe o momento certo de cada passo, e isso favorece bastante e uma dificuldade natural que o pessoal tem, e o medo de construir e as coisas começarem a fugir do controle. Temos diversos casos aí que a gente se depara. A princípio ele vai lá, contrata uma mão de obra, um pedreiro ou até mesmo um pequeno construtor, e a hora que começa os projetos serem apresentados, começa a gerar conflito, ele se vê perdido. E ele fala, e aí, agora o que fazer? Vamos pausar tudo, iniciar de outra forma? E pode até fazer essa alteração, mas isso tudo gera desperdícios e tempo, tanto de tempo quanto de dinheiro. Então a gente busca concentrar essas informações e facilitar o dia a dia do empreendedor, ou até mesmo na sua construção e realização de sonho, né? Legal. O famoso barato que sai caro, né? Barato que sai caro. O barato que sai caro. O Daniel, acho que vai se lembrar, aqui na Elenco a gente teve um grande professor que foi o Gujo, né, Sim, Daniel? Trabalhamos exatamente. por muito tempo aí, e eu lembro do Gujo falando assim pra gente, né? Olha, no Santa Cruz, no Mantovani, né, dos nossos loteamentos abertos, né, populares na cidade, que ele falava assim, puxa, o mais difícil para o cliente é comprar o lote. Então, puxa, a gente poder parcelar, facilitar, porque a casa ele vai construir, no final de semana ele vira servente do pedreiro, bate massa, compra o material lá daquele jeito, mas ele dá um jeito, vai lá e constrói. E hoje, existe ainda esse perfil? Acho que está bem difícil, né? Tá bem difícil. Tá bem difícil, né, André? A questão da profissão mesmo, né? A gente pensar, o pessoal está se profissionalizando cada vez mais, então acaba que não tem tempo para isso. Não é só o conhecimento, às vezes tem um familiar que auxilia nisso aí, que até poderia executar, mas a questão do tempo hoje tá escassa, né? Tá difícil. E mão de obra, né? Acho que você também tocou um ponto, né? Que você encontrar uma mão de obra qualificada, né? Ela é difícil e disponível também, né? E pronta ali para poder te atender. E assim, eu acho que cada vez menos, né? Eu acho que hoje um profissional da construção ele tá cada vez mais raro de encontrar com a qualificação necessária, né? Eu vejo que boa parte das pessoas tem hoje optado por começar em outros segmentos e não ali como talvez um auxiliar, um servente de pedreiro, para que daqui a um tempo ele vire um pedreiro, vire um mestre de obra. Eu não sei se o que falta é qualificação, o que falta é incentivo, porque eu vejo que é um mercado bastante significativo, com bastante demanda ainda de reforma, de construção. Eu sei que as boas pessoas estão trabalhando e estão com a agenda bastante lotada, né? Mas às vezes a gente costuma, puxa, cadê esse profissional, né? Que hoje é mais raro de encontrar, e as grandes empresas também estão sofrendo, né? Não é só a pequena obra, mas as construtoras também têm buscado profissionais desse tipo e hoje é mais difícil de contratar. E eu acho que acaba fazendo diferença também para o mercado, né? Não sei se vocês também, como que vocês veem esse assunto de mão de obra aí no dia a dia, viu? Eu sinto uma dificuldade também na mão de obra não qualificada. Difícil a gente ter hoje alguém
né, dentro dessa mão de obra aí, nessa faixa, que tenha responsabilidade, profissionalismo, que queira vestir a camisa da empresa e tal, né? Eu acho que tem uma rotatividade muito grande nessa mão de obra. Então, às vezes lá na parte da topografia, acabo sempre tendo que recorrer a um, a outro, porque dependendo do serviço, um não quer, faz outra coisa, acaba fazendo um outro bico, que às vezes com esse bico ganha mais, né? Então... acaba também nessa faixa aí uma dificuldade. Acho que você tocou num ponto interessante. Não posso fazer aqui pensar alto aqui, mas me parece isso, né? Que o bico, ou talvez, eu vou puxar um iFood, vou puxar um Uber, é mais interessante do que ir para a mão de obra, né? Mas enfim, talvez seja isso que alguns clientes restringe um pouquinho, né? De falar, vou construir, né? Daí já pensa nas dificuldades da construção. Agora, o contraponto em relação a isso é que se você pegar hoje o preço de uma casa pronta, linda, decorada, com os planejados, móveis planejados, prontinho ali para você ir lá no banco financiar, comparando com a jornada de você comprar o lote, buscar o seu arquiteto, fazer o orçamento, você vai ter a mesma casa e imagino que por um preço muito mais atrativo do que comprar ela pronta, né? Eu arrisco dizer aqui que essa diferença pode chegar entre 30% a 40% aí. É mais ou menos isso ou não? Sim, chega, bem representativa nessa economia, né? Tanto que a gente verifica, analisa o mercado, aí, o pessoal que constrói para vender, ele sempre buscando lucro em cima disso, né? Ele tem um mercado bem amplo e bem aceitação. Então a gente verifica que se ele tiver um pouco mais de entusiasmo em executar a sua própria obra, ele vai ter uma economia significativa. Com certeza aí chega próximo de 30% aí com facilidade. O que seria a margem de quem está empreendendo, colocando dinheiro na frente e está buscando revender aquele imóvel, né? Que seria mais 30% que ele imagina que tenha de lucro no final. No final, pagando os impostos, tudo, né? Então... Assim. Exato. Eu acredito e gostaria de incentivar, né, mais pessoas a buscarem esse caminho, né? Puxa, é essa casa que eu quero? É essa, mas você consegue ela talvez 30% mais em conta, né? Você fazendo essa jornada, né? E talvez o primeiro passo talvez seja encontrar bons profissionais nesse começo da jornada da construção da sua casa, né? Principalmente se fazer um bom planejamento, né? Que tem questão, às vezes a pessoa mora de aluguel e aí vai financiar, e aí então buscar a ajuda de quem saiba, né, de quem seja um arquiteto ou um engenheiro que saiba os caminhos para fazer um financiamento, alguma coisa assim, eu acho que ajuda bastante, né? Se torna bastante válido, né? É interessante dessa forma de ele poder construir essa barreira inicial, né? Por que o pessoal fugiu um pouco disso? Principalmente por essa má qualidade da mão de obra. É fácil você ter na família um exemplo de alguém que foi fazer uma obra e aí virou uma quentura de cabeça e hoje você pergunta para ele, vamos construir? Ele fala, de forma alguma. Eu vou comprar uma pronta porque eu não quero essa quentura de cabeça. Mas é porque ele não fez o processo correto, né? Ele não buscou lá no início as etapas necessárias, os profissionais necessários para atender para esse bom desenvolvimento da construção. A falha foi nesse momento inicial. Isso gerou um transtorno e hoje se torna até piada na família, né? Porque teve tantas dificuldades e problemas. Em alguns acabam nem conseguindo finalizar a obra e abrindo mão dela em certos momentos, perdendo o seu capital investido ali naquele momento, né? Tudo isso por falta de uma boa iniciação com projetos adequados e etapas seguintes, né? Acaba desencorajando, né? O pessoal tendo algum, assim, problemas possivelmente vão acontecer, mas é importante você estar bem assessorado ali, ter um bom planejamento, né? Como o Daniel trouxe. Eu acho que esse passo é importante, né? Imaginando como o Daniel comentou, puxa, hoje eu pago o aluguel, né?
vou precisar ter uma poupança inicial, né? Enquanto isso eu vou pensando no meu projeto, vou trabalhando ali com o que é necessário para eu conseguir o financiamento. E aí executar, né? Pôr na mão na massa ali, né? E eu acho que assim também, né? Acho que o mesmo ponto de... hoje a gente vê os dilemas, né? Puxa, será que o jovem hoje quer ter um carro? Né? Muitos dizem assim, carro não é mais desejo dos jovens porque ele tem um aplicativo ali do Uber e o Uber atende a necessidade de você se locomover. E, né? Por que eu preciso de um carro? Mas não sei se é totalmente verdade essa história de que o Uber me atende ou é porque hoje está tão difícil de comprar um carro e é mais fácil dizer que eu não quero um carro porque eu não tenho dificuldade de comprar um carro, né? O carro popular hoje está com um valor muito acima, né? O carro popular hoje é preço de uma Mercedes quando você entrou no elenco aqui. Né? Nossa. Então, realmente está difícil. Tem essa questão e tem a questão do jovem querer. Acho que essa flexibilidade, né, na vida, acho que por isso que também eles... Né, acabam optando, né? Imóvel alugado, carro alugado. Exato, ia chegar nessa mesma comparação. Será que o pessoal diz que não quer ter uma casa e prefere ir de aluguel ou porque há uma barreira de conseguir a sua própria casa ou construir a sua própria casa que vou morar de aluguel, né? Então, acredito que assim... em algum momento, acho que todo mundo se depara com essa escolha, né? Vou comprar, vou alugar, mas e é uma escolha importante, mas quero dizer que às vezes vale a pena consultar profissionais e acabar fazendo um planejamento, pondo na ponta do lápis. Até porque o imóvel diferente de um carro ele tende a se valorizar, né? Então é um bem, né? É um patrimônio ali que você está colocando na sua vida, né? Já o carro, lógico, é um valor bastante significativo, é sinônimo de liberdade também, é um bem muito importante. Mas ele tem aquele fator depreciação, né? Diferente do imóvel. Toda vez que vai trocar o carro, eu passo uma raiva, porque o carro desvaloriza, isso não é mais o do ano e tal, mas o imóvel não, o imóvel é diferente, né? O imóvel tem isso, né? O imóvel sempre valoriza, né? Ou no mínimo vai estagnar um pouco ali, mas sempre se valoriza, né? Sim, sim. E pode ser moeda de troca, né? Eventualmente para um outro imóvel, né? Enfim... Bom, vamos lá, vamos começar então vamos imaginar aqui, né, fazer um raciocínio. Qual que seria a primeira etapa ali, né, Daniel? Vamos começar pela topografia ali, né? O cliente comprou um lote. Antes dele começar, falou com o arquiteto provavelmente vai olhar o imóvel e em alguns casos pedir um levantamento topográfico ali para poder entender como que tá as dimensões. Hoje, graças a Deus, assim, os condomínios em si, quando alguém vai construir ou pensa em construir, a maioria que eu conheço, eles obrigam o cliente a fazer o levantamento planealtimétrico, né? Não sei se aqui, eu acho que o caso aqui em Tatuí talvez ainda não todos, né? Mas principalmente Sorocaba, onde hoje eu estou, né? Trabalhando lá, todos os condomínios, quando a gente vai iniciar uma construção, eles pedem o levantamento planealtimétrico. Que nada mais é que a gente fazer um levantamento onde a gente vai constatar as medidas do terreno, né? E ao mesmo tempo vai saber qual que é a topografia, o relevo desse terreno, né? Então a gente vai saber se esse terreno ele cai para frente, ele cai para o fundo, quanto ele tem de desnível entre um ponto e outro, entre uma frente e outra, né? Um ponto da testada, e o outro ponto, entre a frente e o fundo, né? E aí, com isso, aí vai se permitir que o arquiteto ou o engenheiro faça um projeto mais adequado àquele terreno, né? Então, acho que a primeira questão do planejamento, da construção, seria fazer o levantamento planealtimétrico, né? Às vezes, olhando do ponto de vista do cliente, ele pode achar, puxa, mas nem imaginava que tinha que fazer isso e acaba tendo a surpresa de, pô, vou ter que pagar para fazer.
Mas eu acho que o ponto importante é que se você não faz, se corre alguns riscos, né? Sim. E a gente já viu, assim, por exemplo, erros bobos, mas que causam um prejuízo grande, né, Daniel? Puxa, ó, vou olhar, o pedreiro pegou o marco do meu lote com o outro marco do lote do fundo que não estava alinhado, aí a casa fica em... Aqui na Elenco mesmo a gente já pegou, né? Uhum. Às vezes voltava um lote de distrato ou alguma coisa, uma reclamação de um cliente. E aí, tá errado, o meu terreno era para ter 25 metros de fundo, da frente, né? Da frente ao fundo. E aqui tá dando 22 ou tá dando muito mais. E aí a gente foi lá ver, simplesmente tinha construído com a frente do terreno dele com o fundo do lote vizinho, né? Um terreno totalmente fora do esquadro, em diagonal. Que o levantamento topográfico é um serviço muito barato, né? Se você olhar em relação ao custo da obra, você vai gastar menos de 1% num levantamento, né? Então, é uma economia que não faz sentido, né? Aí, ainda quando a gente pega... terrenos em bairros abertos, em loteamentos mais antigos, que ainda não tem nem demarcação e tal. Quando a gente pega um arquiteto ou um engenheiro bom, normalmente eles já solicitam que seja feito esse levantamento, né? Então, hoje, graças a Deus, isso tem sido mais solicitado, né? Mas a gente acaba pegando erros absurdos mesmo. Né? Você fala, puxa, a casa foi construída no meio da quadra e tá torcida, né? Porque pegou os marcos errados. E aí o que faz? Né? Aí você invadiu o lote do vizinho, aí já construiu a parede, vai ter que demolir, vai ter que indenizar, vai ter que compor. Ou seja, vira um problema. Vira uma dor de cabeça enorme. Vira uma dor de cabeça. E até mesmo como você trouxe, né, para poder facilitar o projeto, né, daí na hora de realizar a construção, puxa, ó, já estou vendo aqui o que eu preciso acertar na terraplanagem, o platô que eu preciso fazer, a caída, qual né? cota vai ser a cota melhor para fazer uma menor movimentação de terra, se eu vou fazer, né, a casa térrea, se eu vou colocar o subsolo, né? Então, acho que... o reaproveitamento do solo, né? Isso. Dentro do terreno, o corte, ele pode utilizar para um tombamento numa outra área. Se não tiver esse levantamento, o projeto não sai de forma adequada. E daí depois vira desperdício de material, retira um material que seria necessário para um uso futuro, descarta, daqui a pouco precisa pedir para o cliente novamente comprar a terra. Porque Aí não vai entender por quê, aí o engenheiro ou o topógrafo que errou, né? E vira caça às bruxas, né? Sim. É interessante. É um problema. Daniel comentou uma situação que os condomínios de Sorocaba estão solicitando. Eu acredito que seria interessante não só condomínio, mas como o município cria diversos. Com certeza. Como isso, né? Eu tive um caso aqui de uma obra que a gente realizou. O terreno do cliente era no meio do quarteirão. Não era um condomínio, um residencial. E os vizinhos já vieram construindo de forma equivocada. Chegou na hora dele construir, já não tinha mais para onde ajustar, ele ficou com a menor área. Teve um... Quando a gente pega bairros mais antigos, que não tem nem demarcação, né? Não tem marco, não tem nada que demarque onde está o lote hoje, né? Eu acho que a primeira coisa que o cliente deveria fazer é fazer esse levantamento e demarcar seu lote, fazer uma fiada de muro, alguma coisa assim. Porque realmente, quem vai construir primeiro, se ele errar, vai deixar vai acumulando o erro para esse último, né? O último a construir, aí acaba tendo essa dor de cabeça. Isso loteamentos antigos, né? Em bairros mais consolidados. Hoje... Uma boa dica, né, Daniel? Quem está comprando um lote hoje em um bairro antigo ou de um lote de um terceiro, né? Pô, eu peguei a matrícula, tá? A matrícula está tudo em ordem, mas tem aquela descrição, né, perimétrica ali, né, do perímetro. O que me garante que eu estou olhando é exatamente o que está na matrícula, né? Tem casos que assim, que já peguei aqui em Tatuí, no loteamento Nova Tatuí, que a matrícula mãe, ela não fala em distâncias ou fala em ângulos bem definidos. E aí quando você vai tentar definir uma matrícula dessa, você não consegue, né? Então você sabe que vai ter uma diferença. Nas quadras do meio, normalmente não tem essa diferença. Mas nas quadras de divisa da área,
Aí é onde que sobra muita diferença, né? Que o pessoal empurra para encaixar o projeto ali. Aí o papel aceita tudo. Naquela época o papel aceitava tudo, né? Então, não era georreferenciado, não né? Tinha, não eram era desenhado na mão antigamente. Então, sim, tudo cabia, né? Hoje em dia não, graças a Deus. Também a Elenco faz a demarcação de todos os seus lotes, né? Todos os lotes lá tem um marco preservado. Então, você consegue né, ter mais segurança na hora de comprar o lote, saber que aquele lote... Às vezes vai ter uma diferença de 1, 2 centímetros, mas coisas normais que acontecem, né? E aí, tranquilo, né? Está dentro do esperado. Mas aquela surpresa de chegar lá, tá faltando 1 metro, 2 metros, não acontece mais, né? Você sabe que, como até você foi falando, foi me lembrando, né? Você pegar umas matrículas muito antigas, a descrição perimetral era da árvore, da cerca. Passos, falta falar do boi que tá. E aí não tem mais a árvore hoje em dia lá, né? Perdeu total referência. Perdeu a referência, né? Hoje, quando você vai entrar com um projeto, pelo menos de loteamento, você já tem que retificar a matrícula. Se a matrícula não estiver bem definida, né? Você faz uma retificação antes. É o primeiro passo para começar a aprovação do loteamento. Para um lote, analogamente, a gente deveria fazer a mesma coisa, né? Conferir, faz o levantamento, ver se está batendo com a matrícula, com a planta, né? E aí a gente vai trabalhando, né? Essa questão, planejando tudo corretamente, né? Sim, sim. Não, é importantíssimo e como você falou, né? Acho que conferir e às vezes o cliente leigo vai pegar a matrícula e tem alguns termos técnicos que não é comum, né? Azimuth, daí tem ângulo, tem, né? Deflexão. Puxa, mas aquilo ali talvez seja importante levar para um profissional, para o seu engenheiro, para o seu arquiteto, né? Ajudar ali a interpretar aquilo que está lá na matrícula, né? Bom, aí feito o levantamento topográfico, qual que é a próxima etapa, André, ali para começar essa obra dessa casa do sonho aí desse cliente? Sim, feito esse levantamento, aí a busca ou por um engenheiro ou por um profissional da arquitetura, a gente fazer um pré-projeto que aí junta a ideia do cliente, né, juntamente com a possibilidade que ele tem de terreno. Como se a gente tratar de forma simples, um rascunho. Começa por esse rascunho e a partir desse rascunho a gente traz isso para o escritório e levanta uma proposta inicial, onde apresenta o projeto arquitetônico ao cliente. E aí começa a juntar as informações com esse pré-projeto, né, das necessidades básicas do cliente, de como é o dia a dia dentro da casa, qual a finalidade de cada cômodo. A gente tenta buscar o maior número de informações e aí a criação desse projeto arquitetônico. Após esse período e já a aprovação do cliente, a gente faz o início junto aos órgãos públicos, né? Tanto municipal, tanto quando é dentro de condomínio, seguir as normas de condomínio, questões de recuo, padrão de construção, tudo isso a gente vem agregando para chegar no momento final para o cliente. Apresentado isso, aí a gente faz essa aprovação junto ao município e também com a liberação do condomínio. Próxima etapa, assim, já em conjunto com esse arquitetônico, a gente já pede para o cliente que ele se antecipe com alguns fatores, por exemplo, uma sondagem de solo, que isso aí vai auxiliar no projetos complementares, como o projeto estrutural, por exemplo, né? A partir do momento que a gente tem uma validação de como está o solo, a gente começa a desenvolver esse projeto estrutural e aí os complementares, como hidráulico, elétrico, para que tudo venha se tornando integrado. Isso é um fator que dificulta muito hoje na construção. Por exemplo, é muito comum o cliente leva o projeto para o engenheiro executar. Ele faz a etapa somente do arquitetônico para aprovação na prefeitura e parte para a obra. A hora que começa, ele se depara com a necessidade, poxa, eu devia ter contratado uma arquiteta.
essa fachada não está muito de acordo com o que eu esperava, o interior já não está batendo com o que eu imaginava, o cômodo ficou pequeno ou ficou muito grande, essa área eu não vou utilizar. Então, ele acaba fugindo um pouco da ordem correta do projeto, né? Isso dificulta bastante essa integração. Outro fator, às vezes, leva para a arquiteta fazer o projeto. E ela faz somente projeto arquitetônico, projeto de interiores. Isso não é integrado com o projeto executivo da obra, como o projeto estrutural, por exemplo. Aí a gente se depara num vão que ela deseja com uma janela e tem um pilar no meio que acaba dificultando. Então, é importante, assim, vamos colocar de forma do início e o seu segmento. Primeiramente, a topografia. Posterior, essa ideia do pré-projeto, entendimento da necessidade. Preciso de uma arquiteta para projetar uma construção um pouco diferenciada. Digo diferenciada porque engenheiro vem muito com a visão do quadradinho. Tem muita criatividade arquitetônica, né? Então tem um profissional específico para isso. A arquiteta. É importante que ele seja consultado dessa necessidade. E aí a gente entrar em comum acordo. Após essa aprovação arquitetônica, repassa para o engenheiro para que a gente agora comece a refinar as informações estruturais junto com o arquitetônico para que ele possa dar o passo seguinte. Então é bem legal quando isso ocorre, todo o processo. Quando ele pica em algum local, uma falha ali, ele pode dificultar o dia a dia. Então teria que partir por esse... Tem bastante pontos aí, né, pra gente pegar. Eu acho que assim, importantíssimo mesmo, né, antes de começar a executar, pôr no papel e sonhar ali no papel, né? E é o momento mesmo de sonhar ali com o arquiteto da sua casa, o tamanho do cômodo. Tudo bem que a hora que você for trabalhar depois das etapas seguintes, você vai poder rever, né? Puxa, eu adoraria que minha casa tivesse 4 quartos, mas talvez 2 me atenda agora nesse momento, é aqui que eu vou seguir, né? Mas eu posso deixar planejado para que a ampliação ocorra no futuro, né? De maneira planejada, de maneira organizada, né? Já prevendo também... E o outro lado é verdadeiro, como você trouxe, né? Puxa, eu quero fazer a casa aqui com um vão aberto, lindo, maravilhoso. Mas como que isso vai parar de pé, né? Então eu vou ter que fazer o cálculo estrutural aqui, daqui a pouco eu tenho que pôr uma baita viga aqui, né? Segurando. O quanto isso vai me custar, o quanto isso é viável, né? Pro projeto. Então tem que conciliar, né? O sonho com a realidade, né? Com o orçamento. Com o orçamento, né? Principalmente, né? Senão não encaixa. Hoje a gente tem uma ferramenta que auxilia bastante, né? O projeto 3D. Isso facilita muito a visibilidade de como vai realmente ficar. Chega muito próximo da realidade da obra. Então isso facilitou muito o dia a dia para quem não tem a visão de obra. Porque você fala para o cliente, vai fazer um quarto 3x3. Mas o que cabe nesse 3x3? O que é o 3x3, né? O que ele não consegue enxergar isso. Aí você coloca a mobília dentro desse projeto 3D, agora ele entendeu. Coloquei uma cama de casal, nossa, e agora e o guarda-roupa, e a televisão, começa a limitar, ele entende que tem a necessidade de um closet, por exemplo, né? Que a princípio ele não acontece também, às vezes você marca até a obra, você demarca no chão, na terra, onde está o lote, né? Sim. Aí acha pequeno, acha grande, e aí a hora que levanta a parede muda, né? Muda também a concepção da pessoa, né? É engraçado, né? Você vê o radier, né? O nome começa com o radier marcando ali, falou, mas esse é o tamanho do quarto, né? A hora que você constrói a parede aí vê mobiliado, fala, puta, não é que cabe, né? Muda bastante também. Interessante. Mas hoje tem bastante coisa, tanto de também realidade virtual, que se consegue visualizar a casa, né? A construção antes, que antigamente não existia. A questão do 3D, da modelagem, aí, da compatibilização dos projetos, isso é muito importante. Que nem a gente falou, o papel aceitava tudo, né? Então, às vezes, o arquiteto
fazia de um jeito, o estrutural fazia de outro, e aí não casava essas informações. Hoje não, hoje a gente consegue colocar nessa modelagem, nesse 3D, todos os projetos numa mesma interface, né? Porque você vai ter que compatibilizar o elétrico com o hidráulico, né? O estrutural, isso tem que... E aí até o... E o arquitetônico, né? A mobília hoje já começa com a ideia, já pensando como vai estar a mobília, como vai estar a disposição dentro do imóvel. Isso tudo afeta, né? até dentro para você pensar, né? Nas interruptores, caixinhas de energia elétrica, pontos de tomada, né? Ar-condicionado, pontos de hidráulica, né? Pontos de hidráulica, né? Tudo, né? Hoje a casa também tem muita automação, né? Então também acaba impactando, né? Se fala automação, essas da Alexa, abrir cortina, fechar. Exatamente. Isso já é uma realidade, assim, os clientes já estão demandando isso? Vocês têm visto isso? Assim, o que eu vejo muita diferença em relação a Sorocaba com aqui Tatuí é essa questão, tanto da topografia, que eu vejo que o pessoal contrata mais, né? De ter um arquiteto, ter alguém gerenciando a obra que seja, né, uma construtora, uma administradora de obras, não somente o empreiteiro, né? Lá em Sorocaba também a questão, às vezes lá trabalha muito com uma empresa de fundação e os clientes acabam contratando essa fundação à parte, às vezes para fazer, porque é uma etapa muito importante da obra, né? E acaba, às vezes, só contratando a fundação para depois iniciar a obra com uma construtora e tal. Então, eu vejo lá um pouco mais avançado que aqui, né? E a questão dessa automação, da questão do planejamento, do projeto, a gente vê a questão da arquitetura muito bem pensada lá, né? Eu acho que aqui também, eu acho que isso vai crescendo, vai acabar acontecendo, né? Eu vejo assim, acho que hoje dentro dos condomínios você tem a figura da associação de moradores ali que é responsável por fiscalizar, aprovar, né? Então provavelmente ele acaba exigindo. Nos bairros abertos, acho que a prefeitura, não sei se é um projeto obrigatório, não é, né? Então, só o arquitetônico mesmo, né? Só arquitetônico aprovar na prefeitura, né? Não é nem rico em detalhes que apresenta na prefeitura. Pega um layout de telhado, ele não tem a mancha ali, né? Ele não é tão detalhado assim, rico como é apresentado para o cliente. Não tem tanta necessidade. O que eu acredito que assim se torna até um ponto falho. Porém, a prefeitura considera que o engenheiro ou o responsável que está habilitando esse projeto na prefeitura, ele está coerente com essas informações, então a gente acaba sendo responsável pela informação que está passando. Mas há uma certa necessidade dentro da apresentação para o cliente, né? Por exemplo, eu coloquei no caso do cliente que não fez todas as etapas necessárias. Ele recebe um projeto que ele solicitou uma aprovação na prefeitura e ele quer levar esse projeto para o pedreiro executar. Então ele não é rico em detalhes, ele não é rico em informações, né? E em alguns casos acaba ocorrendo dessa forma. Ele leva esse projeto lá e dali sai a obra, a realização da obra. Mas é porque ele cortou etapas do correto, né? da sequência correta. E André, você comentou também da necessidade de fazer estudo de solo, né? Sim. E conta pra gente aí por que é importante, né, se fazer um estudo de solo antes de... antes da fundação, para a fundação, né, na verdade, sim, né? Se fazer o estudo. Ele nos auxilia para a execução do projeto estrutural. Tá. Esse estudo do solo ele vai validar qual é a resistência do seu solo. Na hora que for fazer a fundação, o quanto deve ser perfurado, e o que facilita, isso, resumindo para o cliente, qual é a vantagem disso aí? É a economia de custo. Né? Se a gente não tem uma sondagem do solo, eu vou presumir que o solo ele é intermediário ou vou em algumas informações do vizinho. O vizinho já fez uma perfuração com 4, 5 metros, ele já encontrou resistência, mas não é nada garantido, porque
ele encontrou no terreno dele. Certo. No terreno ao lado pode ter uma divergência de resistência, né? Então fica muito vago para a gente executar um projeto estrutural com segurança. Então, a partir do momento que eu tenho essa sondagem, eu tenho a informação de quanto é a capacidade de resistência do solo. E aí a gente monta um projeto atendendo a essa necessidade. Não mais nem menos dentro da... É o que garante a segurança da eficiência dessa alvenaria. Eu acho que também a sondagem, assim como a topografia, tem um custo muito baixo, né? Muito baixo, opera ante o custo da obra, né? Então... E eu acho que isso aí, e na prática, pode resultar em economia, de repente, ali do tamanho da viga de ferro que vai ser construída ali para a fundação, da base... E por outro lado, pode evitar também trincas ou... uma dor de cabeça, né? Um projeto cabeça, subdimensionado, né? Sim. Ou sub ou supra. E com esse levantamento, o projeto vai estar de acordo com o que era para ser, né? Não é para ser nem mais nem menos, né? Então, vai ser otimizado aí, né? O orçamento. Não vai ter dor de cabeça lá para frente, né? Nem surpresa. Que você comentou que tem essa percepção que Sorocaba realiza a topografia com mais facilidade. Eu sinto isso não só na topografia, como na sondagem. Exatamente. Nesses custos pequenos, né? Apresentar para o cliente, ele fala, pô, mas ninguém fez. Aqui construiu, o vizinho construiu desse jeito. O cara virou na mão. Vai lá, por mim aqui. Eu garanto, vai deixar. Pode fazer que não tem problema. Daí a gente, o profissional, como responsável da obra, o que ele vai fazer? Vai dimensionar com uma carga a favor da segurança para ele. Segurança. Isso e vai encarecer a ferragem, vai encarecer os blocos, volumes de blocos maiores. A gente vai ter que dimensionar um fator de segurança para a execução, né? Mas realmente por desconhecimento do custo. O pessoal tem medo. Você fala, o pessoal, nossa, mas eu vou gastar uma fortuna com isso aí. É o barato que sai caro, né? De novo. É o muito barato que sai muito caro. O custo é muito baixo. E assim, eu sei que o solo ele varia de acordo com a região, de acordo ali com a geologia do local, né? Na nossa cidade é muito comum encontrar o solo argiloso ali, né? Que é o que até é utilizado pelos ceramistas aí para fazer tijolo, né? Esse é um solo bom ou um solo... Como vocês classificam esse solo para trabalhar? Então, não depende também. Não tem nada a ver. Depende muito da área, porque ele pode ter esse argiloso e ser de boa qualidade, mas como ele pode ser fraco também. Então depende muito da localidade. O que ele vai encontrar após essa camada. Um dos riscos muito grande é a questão da água. Encontrar água num solo, ele pode prejudicar. Então isso tudo aparece através de uma sondagem, né? Você fala, perfurou e encontrou água ali. Água. Com quantos metros, né? Você encontrou água? Com 1 metro, com 5 metros, com 10 metros, isso faz diferença. Bom fazer um poço artesiano, não fazer a casa, talvez fica bom. O sistema construtivo tem que alterar. Ele acaba se tornando até um sistema um pouco mais caro, porque depende de máquinas que a gente não tem até no nosso município, assim, para atendimento, como uma Strauss, tem que pedir um socorro à cidade vizinha, como Sorocaba, que nos atende aqui com facilidade nisso aí. Então muda um pouco do método construtivo. Então é importante visualizar isso antes de começar a obra, que é a sondagem. Imagina, comecei a fazer a perfuração, me deparo com água. Muda-se todo o sistema do projeto, tem que fazer novamente um recálculo de todas as áreas e o método construtivo também. Aí já perdeu dinheiro novamente, vamos lá, volta uma etapa antes, e aí todo o processo atrasa a obra. E hoje, principalmente na questão aí, o pessoal que trabalha com financiamento, captação de recursos aí de banco, ele trabalha com medição, um cronograma muito apertado. Um atraso disso aí acarreta um problema gigantesco no andamento da obra. Então foge muito da previsão. Então é interessante fazer, porque daí
tem uma diretriz de onde o caminho correto de seguir. Legal. Uma dúvida também, que eu aproveitar aqui o conhecimento de vocês. Às vezes também problemas, patologias que ocorrem depois da construção. A gente estava falando aqui de fissuras e trinca, que possivelmente ali o cliente negligenciou, né, a sondagem, né, ou superestimou ali a estrutura. Problemas de umidade. O que pode ser feito de forma preventiva? De repente algum estudo também que possa evitar, né, que surjam aquelas situações de estufamento de parede, porque às vezes aqueles problemas crônicos, a obra é nova, mas olha lá, tá com aquele problema lá e não há quem resolva, né? Daí o pintor fica passando massa, aí depois de 6 meses estoura de novo. Tem alguma situação preventiva para evitar esse tipo de patologia ou outras patologias na obra? Vamos voltar no fator barato, sai caro. A impermeabilização de obra, né? O pessoal acaba menosprezando essa atividade e é importantíssima. Hoje tem diversos materiais que nos auxiliam, mas é muito comum você ver o pessoal, você vai apresentar para o cliente, ele fala, viu, meu pai a vida toda só passou a tinta preta lá, a tinta preta já protege. Usa até esse termo sem saber da necessidade, né? Hoje a gente tem auxílio de manta, então são fatores que vieram a eliminar esse problema. É lógico que problemas naturais podem surgir, mas se a gente se resguardar desses fatores, vai eliminar uma quentura de cabeça futura. Hoje temos empresas especializadas, tanto como na fundação, como na impermeabilização. Existem até projetos de impermeabilização que dá uma segurança maior para a execução da obra. Né? Quer dizer, tem produtos preparados ali para evitar... E vários tipos de produtos, né? Sim. Hoje tem uma variedade, como ele falou, a manta, tem a própria a tinta, impermeabilizante. Então, cada situação vai requerer um produto diferente. Às vezes drenagem também, o terreno de repente... Muro de arrimo, acontece. Às vezes fazer um muro de arrimo e não impermeabilizar o muro de arrimo, né? Não faz também não faz uma drenagem correta no muro de arrimo e isso compromete a estrutura, né? Então, tem bastante patologia. Patologia, né? E a água é um vilão hoje. A água é o maior problema. É o maior problema. Ela tem uma força que a gente... derruba o muro. Falando no loteamento também, na questão de drenagem, né? A água sempre foi um problema. Um problema, né? Então, tem que dimensionar bem isso, né? Para não evitar. Ou depois que constrói a casa, a água não escoa pro ralo, fica parada, né? Então tem que prever essas situações, né? E nós estamos se deparando com uma mudança climática, né? Um aumento do volume de chuva. Isso é um fator que está tendo que ser considerado, um fator relevante, até no dimensionamento de calhas, de telhado, para captação mesmo que antigamente o calheiro mesmo dimensionava, falava lá, coloca uma calhinha lá de 30, resolve. Hoje não dá para ser dessa forma, que você pode acabar sendo surpreendido aí com uma chuva, como tivemos aqui uns meses atrás aí, que geraram alguns problemas para clientes, né? Tive casos aí de cliente reclamando, mas porque realmente não suportou. Vem aqui dar uma olhada para mim, porque o cara construiu e agora choveu, alagou a casa inteira, o que pode ter acontecido? Aí você vai verificar, são fatores que não foram levados em consideração na execução. Na execução. Acho que esse é um ponto, né? Tem hoje até moda, né? O estilo arquitetônico, os telhados embutidos, né? E visualmente é muito bonito, mas eu acho que também tem alguns cuidados, né? Diferente do telhadinho tradicional e tudo. Não sei dizer, mas eu imagino a questão de limpeza das calhas, manutenção, porque, puxa, ó, tem uma árvore do lado, tá entupindo ali minha calha, se chover, essa água vai para algum lugar, né? E o cliente não enxerga essa necessidade, né? Por mais que você comente em algum momento da obra, você passe para ele dessa necessidade, mas ele não deu atenção daquele fator.
E aí fica lá no alto, ninguém olha, ninguém vai subir em cima do telhado. Imagina que tem alguma coisa, daqui a pouco tem um ninho de a caixa d'água limpa, limpar o telhado. Então são fatores que no inicial a gente tomar cuidado com projetos mais adequados, tende a minimizar. Não dá para dar uma garantia 100%, porque a gente depende de condições climáticas, mas minimiza o problema futuro que ele pode estar ocorrendo. Né? É uma manutenção, né? Você tem que programar, sei lá, uma vez por ano, fazer um geral e alguns itens essenciais ali, né? Puxa, tem que ir no dentista todo ano, tem que ir no médico fazer um check-up todo ano. Também tem que fazer um check-up ali da sua casa também. Tem né? a manutenção preditiva que a gente fala da preditiva do imóvel, né? Eu acho que isso é uma boa dica aí, Daniel. Que se você pudesse, assim, de bate-pronto aí, pensar quais itens que você pega um cliente comum que tem a sua casinha, o que ele precisa checar ali, uma vez por ano, pelo menos, para ele falar, puxa, ó, tô tranquilo, não tô livre de acontecer nenhum problema, mas estou evitando, minimizando aqui o meu risco, né? Eu acho que assim, a questão da pintura, a pessoa acha que às vezes é só estética, mas a pintura também é uma etapa importante para a impermeabilização da casa, né? A pintura é um item que, além de valorizar, né? Ela também tem essa função de impermeabilizar, né? E casa sempre vai dar trabalho, né? Sempre vai ter uma manutenção ou outra, então... a parte hidráulica, conferir se está tudo certo. Acho que o André até pode falar melhor sobre essa questão aí das manutenções que tem que ser feitas, né? É muito importante, como você falou, a pintura, parte hidráulica, mas um fator que tem gerado uma certa preocupação é a elétrica. Hoje o pessoal... quando faz o projeto, ele dimensionou, principalmente os projetos mais antigos, não considerava pontos de ar-condicionado, e aí vai sobrecarregando. Eu coloco um ar-condicionado nesse cômodo, coloco outro ar-condicionado ali, aquele banheiro que era para finalidade apenas em ocasiões, né, específicas, acaba sendo um banheiro de uso permanente, coloca mais um chuveiro, e isso vai agregando e vai aumentando a carga dentro da residência e gera problemas que ele não visualizava. Aí ele fica preocupado, nossa, mas a minha parte elétrica parece que não resiste a tudo isso. Mas são fatores que não foram determinados inicialmente, né? Você não imagina o uso, né? Sim. Aí tem 2 secadores funcionando ao mesmo tempo, né? Chuveiro que acaba puxando bastante energia. Sim. Fica caindo o famoso raio de disjuntor. Né? Você não tem tanto ponto de tomada e aí você acaba colocando sempre o T em cima do T, o Benjamin, a régua. Aí tá tudo ligado, tá tudo ligado no mesmo carregador de celular, televisão, né? Aí você tem um secador que a tomada é de 10 amperes, você acaba puxando e colocando um T em cima, né? Quem nunca? Então, tudo isso. Liga Air Fry, né? É verdade. E isso sobrecarrega o sistema elétrico da casa. Sistema elétrico. Isso aí é preocupante, né? Porque aumenta o consumo de energia, pode gerar problemas mais sérios, né? Como início de um incêndio, alguma coisa relacionados a isso. E são problemas assim, com até uma certa dificuldade de correção. Não é como uma pintura, que chama o pintor, ele faz ali, afasta um guarda-roupa e resolveu. Isso aí requer fazer um corte na parede, puxar uma nova rede, alterar o quadro de disjuntor lá. O quadro está pequenininho, cabe 12, que foi dimensionado na época, mas agora ele precisa de 32. Então, tudo isso requer uma mudança um pouco mais forte, mais agressiva. Mas é importante ficar atento a isso. É uma das manutenções de fator importante. Né? Como você comentou, pintura... o pessoal acha que só pintura vai somente embelezar a casa, mas não, ela tem um fator primordial aí nessa impermeabilização. De impermeabilização, de proteger, né? E como vocês falaram mesmo, né? O hidráulico também, né? Às vezes só lembro da hora que a torneira dá problema, mas às vezes, puxa, o sifão mal posicionado pode causar problema, né? Vai causar mau odor, né? No ambiente.
em algumas outras situações. E assim, são fatores pequenos até, que não são observados. Por exemplo, o rodapé ao entorno da casa. Muitas vezes já saiu o rejunte, que há uma pequena movimentação do solo, pode gerar essa fissura, é um material rígido, né? Então ele tende a trincar, a fissurar, e daí não é feito essa correção. É uma correção simples até. Seria uma remoção daquele rejunte, uma nova aplicação do rejunte, resolveria. Mas aí começa uma infiltração, daqui a pouco o solo começa a ceder, aparece a umidade na parede, e aí pode gerar trinca, diversos outros fatores que aí, mas era só um rodapézinho. Quando vai abrir, embaixo do solo já criou uma erosão forte, e eu me deparo com isso constante. Ralos, eu tenho um exemplo agora, recente, que a gente foi fazer uma troca de piso, e tinha uma caixa de ralo que era feita de alvenaria, ela estava quebrada o fundo. Já há muito tempo o cliente não observou. Quando a gente foi ver, embaixo do contrapiso tinha 30 centímetros. Ele, na verdade, virou uma laje. Embaixo o solo já tinha criado uma erosão. O solo já tinha ido embora. Aí você vai observar, o muro dele já tinha uma grande fissura. Tudo gerado por um fator como todo esse. Problema começa pequeno, né? Que você deixa a negligência. Se não observar, ele vai se tornar E eu acho que esse é o ponto que vocês falaram. A água, né? A água ela tem esse efeito corrosivo de levar o material. E às vezes a gente não consegue visualizar na hora o que está acontecendo, né? Mas aí quando não vai aparecer alguma característica, já tá o problema tá grande, né? Tá grande, é isso, né? Não, muito bom, muito bom. Porque às vezes o cliente está preocupado ali em questões mais básicas, né? E às vezes não tem esse olhar aí que vocês estão trazendo. É muito comum, rejunte de banheiro. O pessoal fala, nossa, meu quarto, mas ali nem passa cano, não passa nada. Eu moro em prédio lá em Sorocaba e agora mesmo o apartamento do meu banheiro, aí começou a dar ter um forro, né? E a hidráulica do banheiro de cima tá embaixo, sobre o forro meu. E aí começou a dar umas pequenas gotas de umidade, assim, um bolorzinho e tal. Aí é vazamento que tá dando do apartamento de cima. Apartamento de cima. Aí acabou agora acontecendo no banheiro da minha filha. A mesma coisa. Então, é uma manutenção que tem que fazer. E aí, se a gente olha ali e acaba renegando, deixando para lá, isso aí pode virar um problema maior, né? Então, mas nesse caso, né, o que fazer? Você vai ter que falar com o vizinho de cima. Isso aí. Como eu não posso mexer na hidráulica do vizinho, né? Acabo tendo que acionar o vizinho para que ele leve alguém de confiança dele, ou um profissional dele, para mexer, né? Porque aí, nesse caso, não adiantaria você pintar de novo, fazer um paliativo, porque o fato gerador tá no vizinho. Tá no vizinho. É isso, né? Nas casas, pode ser que ocorra se for casas dividindo muro com muro. Às vezes né? um lote com soleira negativa que joga água pelo seu lote, né? Ou mesmo o esgoto, né? Às vezes, antigamente acontecia mais, né? Hoje a Sabesp já nos próprios projetos já tem tentado eliminar essa viela sanitária ou aquela faixa de servidão que a gente fazia, né? Que tem que deixar. Mas ainda assim, água de chuva, às vezes você acaba que se o seu vizinho está mais alto e você não está mais baixo que o vizinho, você tem que estar dando passagem, né? Então isso também às vezes pode ser um ponto de atenção aí, né? Ver se está funcionando essas saídas hidráulicas, de repente não está saindo direito. É igual ao vazamento do apartamento de cima, né? Sim, tá dependendo do vizinho do lado, exatamente. Né? É porque o caso da água, a água vai sair pelo lado mais baixo, né? Não tem como aí a água vai encontrar um caminho. Se ela não está saindo, ela vai encontrar um outro caminho. E aí que é o problema. Exatamente. E ela começa a criar esse caminho e gera todo transtorno, né? Sim, tem que ficar atento a isso aí, né? Não, muito bom. E, vamos imaginar que o cliente passou dessa etapa aí, então, né? Fez a fundação, fez o estudo de solo, vai começar agora, de fato, a construir, né? Quais são os pontos de atenção ali, André, que o cliente vai precisar ter, ou o profissional que vai estar acompanhando essa obra vai precisar ter? Porque começou a etapa de construção, da edificação, a etapa ali onde que começa a surgir a casa, né? Só puxando um pouco para a topografia também, quando a gente pensa em começar a construção,
Lá em Sorocaba também vejo que o pessoal tem essa preocupação maior e acaba aceitando mais esse tipo de serviço. Eu sempre faço a demarcação de gabarito lá, né? Então, a primeira etapa, antes de começar, aí, Daniel? a gente faz o gabarito da obra, né? Que a gente coloca Essas as estacas estacas e faz todo o perímetro da obra, a gente demarca ela, né? E aí eu lanço, conforme o projeto, eu já lanço daí com os equipamentos de topografia, principalmente no meu caso, estação total, aí a gente marca os eixos da obra, né? Então, todo o projeto que tem a planta, a gente tem as paredes, tem onde vai estar as fundações, as estacas. Aí, com esse projeto, eu coloco nesse gabarito toda essa demarcação de obra, né? E aí, uma coisa que acaba não acontecendo, a gente tem toda a obra planejada ali, toda a obra bem delimitada, e o esquadro está bem definido, né? Às vezes acaba acontecendo, em alguns casos, que tinha um empreiteiro ou só o pedreiro, e aí a gente vai ver lá o gabarito, o esquadro da obra está totalmente fora. Às vezes está a parede reta aqui, né, com o vizinho, e a parede que era para estar no esquadro, ela está saindo muito fora, né? Acaba acontecendo isso. Ou às vezes aconteceu já também do pedreiro, empreiteiro, vai construir uma parede ou vai construir obra e acaba deslocando, girando a obra, né, em relação ao terreno, né? Então, acho que essa é uma etapa que também realmente tem um custo muito baixo e vale a pena ser feito também, né? Uma demarcação da obra ali que fica, o gabarito fica do começo até o fim da obra ali. É uma ferramenta aí de... É para garantir que ele construa no lugar certo. Exatamente. Senão, a hora que você for pôr o quadro na parede, ela tá meio esquisita aqui, né? Então, aí o gabarito a gente sabe que a obra tem que estar aqui, a gente vai colocar exatamente a obra nesse ponto, né? Se ela tem que estar dentro do terreno exatamente conforme está no projeto, né? Então, acaba... Eu acho que é mais uma garantia também da parte de topografia. E evitar esse é muito comum, né? Que daí você vai perceber isso na hora que for colocar os móveis planejados, né? Que daí não bate, né? Você tá, ou sobra vão, né? Fica uma... Aí não fica reto, não fica no prumo, né? Não fica no prumo. É comum isso acontecer mesmo. Espero muito que chegue logo essa fase aqui. Facilitar a sua vida ainda. Nossa, e muito. Já tive a oportunidade de trabalhar juntamente com um topógrafo dentro de obra. Facilita muito e dá segurança para a gente de que tudo está sendo realizado conforme o projeto. Não está lá na necessidade de a gente ter um projeto bem definido, mas não só definido, como ele tem que ser realizado de forma adequada. E o profissional topográfico aí é muito importante. importante. Mas eu acho que assim, vai dar conscientização do cliente, né? Porque ele entendendo que esses acompanhamentos, como o Daniel falou, puxa, menos de 1% do valor total da obra, vai garantir economia e também diminuir a dor de cabeça lá na frente, né? De patologias e problemas que podem acontecer, né? A gente tentar mitigar os riscos que tem a obra, né? A obra, enfim, a construção é uma atividade que é muito arcaica ainda, né? Aqui no Brasil. Então, o que a gente conseguir minimizar de incerteza, de problema que pode vir a ocorrer, acho que a grande ideia aí para não ter tanta dor de cabeça em obra, né? Boa. E até você falou de construção arcaica, que a gente é o método de alvenaria, né? De tijolo, de blocos, né? Mas eu já vejo que há um movimento também de uma industrialização, né, das casas, né? Acho que em Tatuí, acho que eu vi um projeto no bairro Popular das casas com estrutura de wood frame, né, que é de madeira, né, mas já vem pronto da fábrica e eles instalam. Vocês veem isso como uma tendência? Como que vocês estão enxergando isso para o mercado, ou ainda uma restrição forte do cliente em optar por um método construtivo não convencional hoje em dia, né? Eu vejo uma dificuldade quando se trata dessa construção em larga escala, como um conjunto habitacional. Ele criou um padrão e esse padrão vai ser seguido ali
em 30, 40, 50 imóveis e o cliente adquire aquilo naquele formato. Quando a gente vem para um desejo de construção personalizada, ele ainda está meio fora, meio longe disso. Acredito que a gente vai chegar no momento que isso vai ser de forma melhor aceita. Mas hoje ele encarece muito. Se a gente pensar que vai ser personalizado cada casa, porque ele vem com uma fabricação padronizada. Então, cada casa é uma forma, e isso requer recursos e custos, e acaba sendo um pouco mais elevado. E acredito que o outro, que a gente tem que mudar um pouco do conceito, é o pessoal entender dessa necessidade de cumprir todas as etapas do processo. Essa casa que é feita, ela é projetada, tá tudo pronto. Ele já sabe onde é a tomada, ele já sabe onde é a luz, ele sabe onde é a torneira, ele sabe tudo. Essa casa não tem tanta flexibilidade de você fazer uma alteração. Então ela tem que estar com um projeto muito bem definido, o que a gente tem dificuldade hoje de realizar. Então, acredito que esse mercado vai chegar, mas ainda requer um pouco mais Precisa tempo. de muito mais planejamento também, mais esforço antes de começar a obra, né? Sim. E aí acho que essa é a grande dificuldade também. Mas eu acho que vocês falaram, né? A questão da customização, né? Uma coisa é você vender um conjunto de casas iguais, enfim, você tem ali o padrão e aí a industrialização. A escala, né? A escala, né? Agora, puxa, eu estou montando um projeto aqui com minha arquiteta, né? Com meu engenheiro. É algo depois difícil de encaixar, né? É praticamente impossível de você ir para a industrialização no modelo, né? Sim. Você vai ter que buscar ali soluções em outros tipos de materiais, né? Acho que faz sentido. Mas possivelmente isso uma hora chegue com mais força aqui no Brasil. Se bem que eu vi essa semana assim, uma explicação, nem sei se isso tem como que é o fundamento disso, né? Mas hoje a gente vê nos programas americanos lá, né, de reforma, de construção, que as casas são daquele wood frame, não sei qual é o material ali, gesso cartonado que eles utilizam. Conta né? de tornado. É isso, né? Dos desastres naturais. Desastres naturais, E assim, né, me parece que quando a história disso, né, quando veio a fundação dos Estados Unidos, ela começou pelas 13 colônias, que veio da parte leste para o oeste, né? Então foi ali, e era uma região muito fria, né? Então a madeira ela tinha uma função de ser um isolante térmico e algo ali fácil de você trabalhar e manejar e colocar, né? Mas para regiões como a nossa, né, do Brasil, onde e aí outro fator também é que o concreto ele demorava para secar e ter a cura do concreto em função da temperatura ali, né? Do clima. Já diferente da nossa região, hoje né, o Brasil é um clima totalmente diferente, faz sentido a gente trabalhar com o bloco aqui e a construção, né, por conta da rigidez. O tempo ali daquela construção, daquela madeira, né, que precisa ser tratada até para durar um tempo. Depois de 30, 40 anos, aquela casa de madeira precisa de algum tipo de manutenção, porque ela vai ficar rangendo, vai ficar fazendo algum tipo de barulho, a madeira ela precisa estar em ordem, né? De modo que eu vi que alguns construtores de casa na região sul dos Estados Unidos estão trazendo o bloco de concreto como uma inovação do mercado americano, né? Que para a gente aqui é muito curioso, né? Por ser ali uma região quente que poderia também ser um aspecto mais resistente. E a diferença é que o americano não constrói a própria casa, né? Ele compra a casa pronta, né? Então, para ele não faz diferença qual foi o material empregado. Ele está comprando ali não tem a cultura da construção como nós temos aqui, né, no Brasil.
Então também é curioso, né, que às vezes a gente está olhando o método industrial para cá, mas eu estou vendo que eles estão vendo o outro lado por lá também. Né? Esquece a realidade que eles estão inseridos, que como você comentou, né, a questão do clima, da industrialização que eles já têm, né, mão de obra também, né, qualificação ali para isso, né? Então é isso, né? Então acho que assim tem bastantes desafios, né? Mas eu vejo que é uma satisfação você poder construir a sua residência, a sua casa. Eu acho que o importante é você estar cercado de bons profissionais, fazer os estudos, buscar informação. Acho que tem muito conteúdo hoje na internet também para quem desejar. Fazer um planejamento financeiro para não ter surpresas aí, né? Ao longo do caminho. Mas tem o benefício, né, de poder construir com um custo mais, né, ter a sua casa num custo mais em conta, fazer no seu tempo, preparar para o crescimento, né? Hoje me atende 2 quartos, mas amanhã eu preciso de mais um, então eu posso preparar para fazer um sobrado no futuro ou aproveitar melhor ali o terreno. Então tem alguns benefícios importantes, né, que eu acho que o cliente ele consegue planejar e aproveitar o melhor disso, né? Bom, e aí para a gente finalizar aqui, né, eu queria pedir para vocês aí deixar uma dica para quem está pensando em construir ou começar esse processo. Para quem busca o seu primeiro imóvel, qual imóvel buscar? Vou só no plano, ou um terreno de aclive, declive, pode ser um bom negócio, quais são os cuidados, o que vocês podem trazer aí de dica, de orientação para quem está querendo iniciar esses primeiros passos aí? Eu acho que é fazer o planejamento correto, né? Começar com profissionais de qualidade, um engenheiro, um arquiteto, fazer esses estudos iniciais, topografia, sondagem, que são custos baixos que representam muito pouco e que podem prevenir boas dores de cabeça que a gente pode enfrentar, né? E aí a questão da construção, acho que o André pode falar melhor, mas eu acho que tem que ter esses cuidados principais aí, né? Eu vejo assim como a construção em si, na sua maior parte, é uma conquista para o cliente, né? O primeiro imóvel ou até... já fiz uma pequena, agora quero realizar o sonho da família, já não é mais só dele, mas é uma família que está em contexto. Aí tem que levar diversos fatores, como você falou, o terreno, a escolha do terreno, a localização, são fatores muito pessoais, né? Então isso é importante que ele compartilhe com a família como um todo, com os amigos, entender a área de convívio que ele tem hoje. Lógico que busca uma referência familiar, né? Onde ele já morou, aonde ele deseja morar, e os fatores do trabalho. Aqui é mais próximo do meu trabalho, é mais próximo do mercado, vias de acesso, tudo são pontos importantes que ele tem que se prevenir para que tenha uma boa aquisição de um terreno, né? Que seria o start. Primeiro, vamos pensar lá no terreno. Encontrou um terreno bom, que seja atendendo às necessidades dele, e aí partir para a escolha de profissionais. Tanto na questão do projeto, topografia, sondagem, e seguir a linha de acordo com o que o profissional está orientando. Como você comentou, tem muito hoje o acesso à internet, muita informação. Então, às vezes, ele acaba se sentindo seguro em poupar algumas etapas. Estou voltando novamente no fator aí, que são etapas que são importantes e devem ser seguidas. Então é importante, busque um profissional que possa te auxiliar. Quero fazer uma coisa mais econômica, eu mesmo administrar a obra. Não que isso não vá dar certo, pode sim dar certo.
é só um entendimento que você tem que ter uma disposição maior de tempo para esse negócio, né? Não dá para levar, poxa, eu trabalho e toco obra ao mesmo tempo, eu tô no trabalho escutando a obra, ou estou escutando a obra dentro essa inversão de papéis que vai acabar gerando uma preocupação e um mau desenvolvimento da obra. Então, acho que é importante. Se você tem tempo disponível para se dedicar a uma obra, aproveite e realize dessa forma. Mas tenha sempre profissionais adequados aí, auxiliando em todas as etapas. A partir do momento que decidiu, agora quero construir, busque um profissional, pelo menos para orientação. Nem que você não execute todas as etapas com ele, mas busque esse profissional para você estar municiado com informações importantes para a realização da obra. Esse é o caminho mais adequado aí para um sucesso, né? Perfeito, muito bom. E lembre de chamar o meu amigo aqui também. Fazer junto, vamos fazer junto. Que a gente possa executar e desenvolver da melhor forma possível. Muito bom. Então vamos lá, por favor, passe o serviço aí de vocês, aí como que faz aí para te achar aí, Daniel, qual que é as suas redes sociais, seu contato? A minha empresa se chama Mendes Ascava Engenharia e Topografia, né? Fica em Sorocaba. Posso passar o telefone? Pode, claro. O telefone é o meu próprio telefone, é o 15 99722 8078. Aí pode entrar em contato. Atende região de Tatuí também? Na topografia eu acabo indo para onde tiver serviço. Até Araçariguama. Até Araçariguama é onde eu mais fico. Eu acho que eu vou até abrir uma filial lá. Mas dependendo do serviço, às vezes um levantamento de um terreno assim, às vezes não é um serviço muito grande, mas aqui em Tatuí e Sorocaba é muito perto, então atende. Mas se eu for fazer lá em São José do Rio Preto, já não valeria a pena, porque tem lá outras empresas de topografia que vale a pena ele contratar por lá, né? Mas na topografia acaba atendendo onde tiver serviço, né? Às vezes eu não faço só residencial, mas faço também industrial e outros tipos de infraestrutura, loteamento, e aí acaba indo onde acaba tendo tua obra, né? Muito bom. E a Invicto, André? A Invicto é aqui de Tatuí. O meu telefone de contato é 15 99782 0420. Diretamente a linha direto comigo aqui. Também possuímos o Instagram, onde tem algumas obras, alguns dos nossos passos do dia a dia, Invicto, Engicom. Pode consultar e ter um pouquinho mais de informações. Atendemos Tatuí e toda a região. Trabalho bastante na região de Boituva, Itapetininga, também trabalhamos em Sorocaba, realizamos alguns projetos. Podemos atender toda a nossa região aqui. Não vou tão longe quanto o nosso amigo, porque requer a mão de obra, o deslocamento, isso gera um pouco mais de custo e acaba se tornando inviável, né? Mas na nossa região aqui a gente atende de forma geral. Muito bom. Amanhã mesmo eu vou para Guaicá, São Sebastião, só para fazer um serviço, mas é porque daí acaba tendo essa empresa de fundação que eu sou parceiro e acaba atendendo eles, então eu vou para lá amanhã. Mas na quarta-feira, se fosse na sexta, você... então, nem pegar praia, vai estar frio ainda, né? É verdade. Pô, que bom. Foi um prazer aí tê-los aí e compartilhar com o papo. Acho que teve bastante coisa legal aí que a gente passou por hoje. Desejar sucesso aí, bons trabalhos aí para vocês e que ajude os nossos ouvintes, clientes, parceiros, quem está ouvindo aí o conteúdo com a gente também, que possa se inspirar e começar o seu projeto, né? De alguma forma, começar aí 2025, 2026, planejando ter a sua casa, o seu lar, do seu jeitinho, né? Que é muito importante. Para quem ficou até agora também, né? Não esqueça de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhar aí os cortes depois, alguma dica que você achou importante aqui que a gente comentou, que às vezes pode servir para alguma pessoa que você sabe que está nesse processo de construir ou de comprar o seu lote, de conhecer, né? E entrar um pouco mais aí nesse mundo, nessa jornada para conquistar a sua
casa própria, o seu sonho aí de ter o seu imóvel, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, então.